Neste vídeo, uma matéria publicada no jornal Mensageiro da Paz, outubro de 1987, sobre a presença da maçonaria nas igrejas pentecostais. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A matéria começa dizendo que as igrejas pentecostais não estariam imunes à infiltração da seita maçônica. Eu recebo aqui no canal inúmeros pedidos para que eu publique vídeos sobre a maçonaria. Então, diante disso, encontrei uma matéria publicada no jornal Mensageiro da Paz, né, que vocês sabem, eu sempre falo, é um órgão oficial da Assembleia de Deus. Essa matéria é datada de outubro de 1987. As igrejas pentecostais não estão imunes à infiltração da seita maçônica com suas doutrinas e filosofias falsas. Nos 2 últimos anos, eu tenho ajudado a 4 igrejas com vários tipos de problemas envolvendo maçons, sendo uma dessas igrejas uma das nossas maiores. Vejamos uma comparação de números. De acordo com o boletim da Associação Pentecostal da América do Norte, datado de julho de setembro de 1986, a Assembleia Pentecostal do Canadá tem 1.171.950 membros distribuídos em 1.024 igrejas. Os maçons, de acordo com o Anuário Maçônico de 1979, têm 200 mil membros em aproximadamente 1.005 lojas maçônicas somente na província de Ontário. Este número não inclui várias outras ramificações maçônicas, como a Ordem de Odd Fellows ou o ramo das mulheres como a Estrela do Oriente e as Filhas de Rebeca, que são numerosas. Há também ramificações para seus filhos, como o Demolei para meninos. A maçonaria e a igreja em questão de interesse social. Eu sou totalmente a favor de que a igreja se envolva em questões de interesse social como modelo ou padrão contra a injustiça e a iniquidade, Salmo 89:14. E, acima de tudo, incluindo a mensagem do Evangelho para que todos vejam nossa luz e saiam das trevas. O evangelista Jim Cha, que foi maçom durante 20 anos, mestre de todas as lojas, e um maçom grau 33, diz: se não estivermos dispostos a desmascarar a maçonaria moderna, devemos esquecer as contradições do comunismo, do socialismo, da decadência econômica e da nova moralidade, porque a origem desses castigos sobre a humanidade é a maçonaria. Enquanto entregamos essas mensagens, muitos crentes estão se ajuntando a grupos de combate ao aborto, ao feminismo, à pornografia, ao homossexualismo e à imoralidade. Eles estão quebrando os galhos superiores desta árvore nociva, mas nunca chegam ao seu tronco e às suas raízes. Onde estão os crentes que se juntarão a Elias no Monte Carmelo, dispostos a lutar contra os adoradores de Baal? Há uma denominação nos Estados Unidos de cujos membros 90% são maçons. A maçonaria é uma conspiração mundial visando destruir a Igreja de Jesus Cristo na Terra. É um meio de estabelecer uma igreja e governo universais. Com seu sistema unitariano e teosófico, a maçonaria está se aproximando do seu alvo. Crentes ingênuos, sem saber que a maçonaria é controlada por Satanás, estão cooperando com ela ao invés de expô-la ao conhecimento público. O senhor D. Kiers, um crente ex-venerado mestre maçom, escreveu: a maçonaria
é um dos maiores artifícios de Satanás. Muitos pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores e professores da escola dominical pertencem a esta seita. Há uma tremenda necessidade de escrutinar a natureza religiosa da maçonaria em vistas de sua infiltração na igreja e os efeitos negativos que resultam. O escritor Vicomte de Ponces escreveu: do mesmo modo que o comunismo, a maçonaria já não se posiciona como adversária declarada da Igreja. Ao invés de combatê-la abertamente, ela tem procurado infiltrar-se na Igreja com o fim de impor suas concepções humanitárias, naturalistas e antitradicionais. Tal subversão tem penetrado até o próprio coração da Igreja, fazendo com que todas as suas doutrinas tradicionais sejam questionadas. Este é um estado cuja gravidade não pode ser encoberta. A maçonaria é anticristã. A religião maçônica não é nada compatível com o cristianismo, mas é de fato anticristã. Primeiramente, de acordo com as autoridades maçônicas, a maçonaria é uma religião. Em Mateus 18,16 está escrito: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Albert Mack, uma das principais autoridades maçônicas, escreveu no Léxico da Maçonaria: a religião da maçonaria é puro teísmo. Thomas Webb, em seu Freemasons Monitor, diz: a religião, na loja maçônica, é estritamente uma cerimônia religiosa. Os dogmas religiosos da maçonaria são poucos e simples, mas fundamentais. Deste modo, é a religião maçônica. Albert Pike, que era soberano pontífice da maçonaria universal, em Morais and Dogma, escreveu: a maçonaria não propaga nenhum credo, exceto o mais simples e sublime dos credos, que é a religião universal ensinada pela natureza e pela razão. Daniel Sickles escreveu: essa doutrina é a mais bela e ao mesmo tempo obstrusa doutrina da ciência do simbolismo maçônico, que diz que o maçom estará sempre à procura da verdade, mas nunca a encontrará. O Dr. Dedi, grau 33, diz: a maçonaria não é somente uma ciência universal, mas uma religião mundial e não deve fidelidade a nenhum credo, não podem adotar nenhum dogma sectário como tal, sem cessar, assim fazendo de ser maçônico. Em segundo lugar, a religião maçônica é anticristã. Em 1 de João 2, 22 e 23 está escrito: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que negue o Filho não tem o Pai. Albert Mack, em seu Lexo à Freemasonier, escreveu: não é permitido a um maçom que seja cristão introduzir na loja suas opiniões particulares a respeito do ofício mediador de Jesus Cristo. Aqui vemos descrita a verdadeira religião maçônica por seus próprios adeptos. O que se segue é parte de um discurso de Albert Pike aos 23 Conselhos Supremos da Maçonaria no mundo. Para a multidão devemos afirmar: nós adoramos um Deus, mas é um Deus que se adora sem superstição. A vós, soberano, grandes imperadores gerais, nós afirmamos que podeis repetir aos irmãos dos graus 32, 31, 30, que todos nós, iniciantes dos graus superiores, devemos preservar a religião maçônica na pureza da doutrina luciferiana. Se Lúcifer não fosse Deus, será que Adonai, o Deus dos cristãos, cujas ações provam sua incredulidade, perfídia e ódio aos homens, seu barbarismo e repulsa à ciência, será que Adonai e seus sacerdotes o caluniariam? Sim, Satanás é Deus e infelizmente Adonai também é Deus e infelizmente Adonai também é Deus. Porque a lei eterna demonstra que não há luz sem sombra, não há beleza sem lealdade, não há preto sem branco, porque o absoluto só pode existir como dois deuses.
Assim sendo, a doutrina do satanismo é uma heresia e a verdadeira e pura religião filosófica é a crença em Lúcifer como igual a Adonai. Mas Lúcifer, Deus de luz e bondade, está lutando pela humanidade contra Adonai, o Deus das trevas e do mal. O verdadeiro discípulo da antiga maçonaria abriu mão para sempre de adorar personalidades. Ele se curva perante todos os altares, seja um templo, mesquita, catedral ou templo oriental. Nenhum maçom verdadeiro pode ter uma mente estreita. As comprovadas energias de Lúcifer estão em suas mãos e antes ele deve provar suas habilidades em aplicar essa energia corretamente. Eu gostaria de concluir com as palavras do reverendo Charles Finney, grande evangelista do século passado, que disse: "E se a pergunta surgir, o que devemos fazer com o grande número de pessoas que professam ser crentes e que são maçons?" Eu respondo: deixem que homens crentes trabalhem com eles, empenhando-se em fazê-los entender que o seu dever é abandonar a maçonaria. Donald Hoffman.